Fala aí galera, tudo bem no ano? Um ótimo dia para vocês, uma excelente quinta-feira. Galera, retornamos às aulas presenciais, né? Mas continua ainda as aulas à distância, que eu chamo agora de aulas remotas. Gente, esse vídeo aqui é mais um vídeo informativo, explicando para vocês o que vai acontecer na aula de quinta-feira agora. Eu lancei aí na plataforma um vídeo para vocês sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos, e na quinta-feira vamos fazer um debate sobre esse vídeo que foi assistido, que é um documentário, tá bom? E vou lançar para vocês também uma aula que eu já lancei na plataforma, está no canal no YouTube, sobre a crise de 1929, e vou repostar essa aula para vocês, tá bom? Para quem estiver em casa. E também vou lançar para vocês esse debate que eu fiz na sala de aula presencialmente, somente pela parte da tarde, contraturno, tá bom? Então já fica para vocês assistirem na semana passada que eu passei o documentário, fazer um relatório, tá bom? Vocês vão fazer o relatório, anexar isso na plataforma do documentário que eu passei para vocês, vão assistir depois essa minha aula, que eu falo sobre a crise de 29, tá bom? Aqui na plataforma, e pela parte da tarde vou tentar lançar para vocês o vídeo sobre o debate que aconteceu na sala de aula. Vamos verificar como é que vai estar o áudio, a qualidade desse debate, para que vocês consigam presenciar aí na casa de vocês, através da aula remota, o que aconteceu na quinta-feira. Tá bom, gente? Explicadinho? Um abraço para vocês e curtam a aula. E no ano, tudo bem com vocês? Gente, geralmente às vezes a gente debate sala de aula, não, até mesmo como ponto de curiosidade, cada um de vocês, sobre essa questão de quando você fala em países como primeira potência mundial, né, primeira economia, nós temos hoje os Estados Unidos. Mas quando foi o início disso, né? Qual foi o ponto de partida? E quais foram os motivos que levaram os americanos a se tornarem essa grande potência econômica, essa grande potência mundial? Vocês perceberam que os americanos eles entram ali na Primeira Guerra Mundial no ano de 1917, vendendo armamentos, financiando armamentos para os países, né, se degladiarem entre si, guerrearem entre si, e posteriormente a isso, quando eles saem vitoriosos, eles conseguem concentrar um grande capital, um grande recurso após esses investimentos na venda desses armamentos, tá bom? Os americanos vivenciaram um grande período, gente, de prosperidade econômica chamado de American Way of Life. Isso é o modo de vida americano, tá, gente? Muitas pessoas tinham um sonho de morar nos Estados Unidos nesse momento. Na verdade, até hoje, né? Quando você fala aí da melhor economia mundial hoje, é os americanos. Anteriormente a isso, a Inglaterra. A gente sabe que o processo de expansão do capitalismo começou ali na Revolução Industrial no século XVIII, mas que foram os próprios ingleses que investiram no processo de colonização dos Estados Unidos. Então isso facilitou aí, de certa forma, após o processo de independência, esses caras aderirem a essas causas mais liberais, fazendo uso do capitalismo americano, nos dias atuais, no caso, né? Gente, aí a gente percebe que os americanos começam a crescer com sua economia, os países ficam com suas economias devastadas. Imaginem aí, escolas devastadas, indústrias devastadas, isso dentro do continente europeu, tá bom? Indústrias, empresas devastadas, hospitais devastados, todos bombardeados, incessantemente, manhã, tarde, noite, bombardeios. Então esses caras iam precisar de investimento de um capital. Os americanos estavam lá, ó, de braços abertos, esperando esses países procurarem ele para emprestar esses recursos financeiros, e esse recurso ele vai ser emprestado. Posteriormente à adesão desses empréstimos, os países começaram a se reconstruir, não é? Então esse curto período de ascensão, do sonho, do modo de vida americano, proporcionou para a população americana uma boa qualidade de vida, gente, empregabilidade de uma forma exacerbada lá na sociedade, né, americana. Muita gente querendo sair dos países latino-americanos para adentrar a América do Norte, para justamente poder vivenciar um pouco dessa atmosfera de crescimento econômico.
Eletroeletrônicos foram vendidos nesse momento também, em grande proporção. Carros, não é, gente? Nesse momento que entra agora a questão do Fordismo, né? A questão das linhas de produção criada ali pelo Henry Ford no ano de 1863 até 1947, é onde Ford ele vai investir no processo da linha de produção, onde um só trabalhador ficava responsável por desenvolver uma atividade dentro dessa linha de produção. Isso fazia o que? A aceleração dos meios de produção. Quanto mais rápido você trabalha, maior vai ser o que? A velocidade desse trabalho. Vai, gente? Gente, desculpa porque estava aparecendo aqui um anúncio sobre... Na verdade, não é um anúncio, né? É uma informação que estava com pouca memória já, o celular. Então, eu estava falando sobre o Ford, não é, gente? As linhas de produção. Vários países começaram a comprar esses carros, né, dos Estados Unidos. Então você percebe cada vez mais o capital americano se desenvolvendo, crescendo. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou ter que falar de uma crise posteriormente. Então eu estou falando de uma ascensão desse capitalismo, do desenvolvimento econômico do capitalismo americano para chegar numa grande crise, não é? Então, gente, se você tem muitos mercados consumidores americanos, eu posso falar esse termo, né? Meio que começaram a produzir de uma forma muito exacerbada e chegou um ponto de que realmente as pessoas começaram a comprar aquilo. Na verdade, as pessoas não, os países que faziam comércio com os americanos começaram a comprar aquilo que achavam mais necessário, não é? Então, de certa forma, alguns produtos dentro dos Estados Unidos começou a ser produtos supérfluos. Então, os caras estavam mais preocupados em reconstruir e posteriormente pagar essas dívidas para os americanos. Então, peraí, se os países que compram dos americanos fecham as portas para essa economia, automaticamente surge o quê? Uma grande crise. E essa crise, que é o ponto de partida da crise de 1929, que é a questão da superprodução. Produzir de uma forma muito exacerbada, em grande quantidade, em grande proporção, sem ter para quem vender. Então você acumula o capital interno. Ao invés de você distribuir, você tem o quê? Um capital retido. Porque não tem o quê? Mais compradores para os seus produtos. E automaticamente isso vai gerar uma grande crise gigantesca dentro dos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos? Não, tá, gente? Essa crise ela vai atingir outros países. Por isso que eu chamo crise do capitalismo. Porque o capitalismo, gente, prega essa questão de dependência econômica entre um país ou outro. Essas relações, esses laços econômicos entre os países que utilizam a prática desse sistema ideológico que visa a melhor economia, o melhor bem-estar da sociedade, né? Claro que isso depende do ponto de vista ideológico, questão do desenvolvimento. Não estou aqui para fazer discussão, né? Falar de socialismo, capitalismo, sistema exploratório. A discussão não é essa. A discussão é sobre a questão do crescimento do capitalismo americano, gerando no primeiro momento, num curto período de espaço, uma boa qualidade de vida para os americanos. Uma boa não, uma ótima qualidade de vida, né? Depois disso, a grande crise, conhecida como a Grande Depressão, crash, a queda da Bolsa de Valores. Vou explicar na frente isso para vocês, tá bom? Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre essa crise do capitalismo, né, gente? Que se iniciou nos Estados Unidos, tá bom? Como ponto de partida, a superprodução. Como os americanos eram os bambambãs que vendiam para todo mundo, gente, e como boa parte da população europeia foi reduzida também através da Primeira Guerra Mundial com essas mortes, automaticamente, gente, houve uma redução também dentro da distribuição dos produtos para outros países na Europa. Então, gente, se isso acontece, começa a se desenhar uma grande crise, né? E nesse mesmo momento, muitos investidores lá empolgados, né, de pegar o seu recurso e investir na bolsa de valores nos Estados Unidos, a bolsa de Nova York, né,
Esse mercado até então, anteriormente à Primeira Guerra Mundial, era bem valorizado. Com o passar do tempo, passou a ser desvalorizado, chegando até mesmo a uma grande crise, a uma grande quebra, tá, galera? E aí o que acontece? Muitos desses investidores começaram a querer vender suas ações em um preço bem mais relevante, gente, mais em conta, né? E assim mesmo não teve como gerar um retorno econômico para esses investidores. Acabaram perdendo todos os seus recursos, meus amores. Mano, essa crise proporcionou para os americanos um índice de desemprego altíssimo, tá, gente? Mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas dentro dos Estados Unidos. É mais ou menos o que está acontecendo hoje no nosso país com essa pandemia. Mas pega aí bota na década de 20, após esse período de crise. Você pode estar imaginando, pô, mas como assim esses caras começaram a quebrar, professor, do nada? Gente, se você não tem mercado consumidor, não tem para quem você distribuir os seus produtos, não tem para quem você vender. Se não tem quem compre, como é que você vai se sustentar? Como é que as empresas vão sustentar os seus empregados? Como é que elas vão conseguir pagar o salário para esses caras que estão trabalhando se a empresa não está vendendo? Com essa grande redução, gente, de empregos, muitas pessoas passaram, gente, a tirar suas próprias vidas. Por isso a grande depressão, né? Muitos empresários começaram a tirar suas próprias vidas, né? Um índice gigantesco esse momento de suicídios na sociedade. Então isso gerou uma proporção muito grande em relação a essa crise, como eu falei para vocês, não somente dentro dos Estados Unidos, mas essa crise ela se disseminou para outras partes do mundo, chegando até mesmo aqui no nosso país, né, gente? Chegando aqui também no Brasil, tá bom? Pequeno resumo para vocês sobre a Grande Depressão dentro dos Estados Unidos, né? Outra coisa muito importante é você saber como é que esses países se recuperaram posteriormente. Existiram planos econômicos de desenvolvimento, até mesmo a questão da intervenção do Estado na economia, para melhorar a questão da empregabilidade e gerar recursos financeiros para que os americanos conseguissem sair dessa grande crise, não é, gente? A gente sempre fala assim que um governo forte, um governo articulado, um governo que realmente visa a questão do investimento e trazer para a sociedade benefícios, trabalhando junto e unido, o privado e também o público, a gente consegue sair de uma grande crise. Por isso que a gente vai sair dessa crise também que está acontecendo no nosso país, né? É isso aí, gente. Gente, uma outra coisa muito importante falar para vocês é a questão desse plano econômico, né, do New Deal. Gente, o New Deal foi criado ali pelo presidente americano Roosevelt no ano de 1933, tá, gente? E o Roosevelt começou a intervir na economia privada, tá? Gerando ali parceria juntamente com alguns empresários locais e investindo em obras públicas, em questão de alargamento de avenidas, de construção de escolas, hospitais e assim por diante, construção de obras públicas. Isso gerou muita empregabilidade para muitas pessoas nesse momento. E aí você consegue perceber que de uma forma gradual os americanos vão começando a sair desse grande abismo, desse grande buraco que foi essa crise de 29, que foi a Grande Depressão, tá bom, gente? Somente nos anos nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, que os americanos começam aí escalar essa pequena barreira, que é esse grande buraco, esse grande abismo que eles passaram durante esse tempo, tá, gente? Esse foi um pequeno resumo para vocês sobre a crise de 29 e até mais.